Paulo Ricardo era o tipo de líder que não aceitava mediocridade. Aos 42 anos, sua trajetória como CEO da Lux Rides, uma renomada empresa de transportes executivos, era marcada por decisões racionais e impiedosas. Ele acreditava firmemente que o sucesso de uma empresa era uma equação composta por tecnologia de ponta, estratégias de marketing agressivas e processos bem estruturados. Sentado em sua ampla sala de reuniões, com vista para o skyline da cidade, ele constantemente analisava gráficos e relatórios, buscando identificar onde estava o próximo grande salto de crescimento. Mas por trás da fachada impecável de executivo havia uma inquietação. Paulo tinha uma reputação a zelar, construída com anos de esforço em um mercado competitivo. Ele era admirado por uns, temido por outros, mas acima de tudo, pressionado. A recente queda na retenção de clientes o deixava sob constante escrutínio dos acionistas, que exigiam soluções rápidas e eficazes. E para Paulo, a solução parecia simples: mais investimentos em tecnologia e marketing. Se os números não mentem, então o problema é que ainda não estamos atingindo o público certo, disse ele em uma reunião tensa com sua equipe de diretores. Paulo, talvez seja mais do que isso. Os números só contam parte da história, respondeu Ana, a diretora de operações, uma das poucas pessoas na empresa que ousava confrontá-lo. Ele a cortou rapidamente. Histórias não pagam contas, Ana. Resultados, sim. Essa postura pragmática era a sua marca registrada. Ele evitava envolvimentos emocionais, preferindo manter as decisões no terreno seguro da lógica e dos dados. O que ele não percebia, no entanto, era que sua insistência em ver as pessoas como engrenagens de uma máquina eficiente estava afastando-o da realidade do negócio. Paulo Ricardo começou sua carreira com um brilho nos olhos, uma paixão genuína por construir algo significativo. Mas, ao longo dos anos, o peso das expectativas e a corrida por lucros o transformaram. Ele era obcecado por controle e eficiência, a ponto de negligenciar o que realmente movia sua empresa: as pessoas. Isso o afastava não apenas de seus funcionários, mas também de si mesmo. Naquela manhã, enquanto olhava pela janela de seu escritório, algo parecia diferente. A cidade abaixo parecia mais caótica do que de costume, com carros e pessoas se movendo em ritmo frenético. Ele relembrou as palavras de um mentor antigo: os números são importantes, mas são as pessoas que fazem os números crescerem. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Para Paulo, aquilo era romantismo, uma visão que não se encaixava no mundo corporativo moderno. Mas, diante da insatisfação crescente dos clientes e da pressão dos investidores, ele se viu obrigado a reconsiderar sua abordagem. Algo estava claramente errado, e ele sabia que precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Pela primeira vez em anos, ele decidiu descer de sua torre de marfim e ir ao encontro da operação de sua empresa. Agendem uma semana para eu acompanhar as operações de perto, disse Paulo à sua assistente, enquanto ela o olhava com surpresa. E não avisem ninguém, quero ver como tudo funciona sem a maquiagem dos relatórios. Naquele momento, Paulo Ricardo estava prestes a embarcar em uma jornada que não apenas mudaria a empresa, mas também desafiaria tudo o que ele acreditava sobre liderança, sucesso e o verdadeiro valor das pessoas. A decisão de Paulo Ricardo de mergulhar na operação da Lux Rides começou de forma discreta, quase como um experimento. Ele se disfarçou de um cliente comum, algo que parecia quase cômico para alguém tão acostumado às formalidades e protocolos do mundo corporativo. Com uma mochila casual e um boné para esconder o rosto, Paulo reservou uma viagem pelo aplicativo da empresa. Naquele momento, ele estava determinado a entender como sua criação funcionava, além dos gráficos e relatórios que tanto idolatrava. O motorista chegou pontualmente, um homem na faixa dos 50 anos chamado Carlos, com um sorriso caloroso e um olhar atento. O carro, um sedã preto impecável, exalava luxo, exatamente como a empresa prometia. Durante os primeiros minutos da viagem, Paulo manteve-se quieto, observando. Carlos, no entanto, parecia ter uma habilidade quase intuitiva de quebrar o gelo. Dia corrido, hein? Parece que o senhor está vindo de uma reunião importante,
comentou Carlos enquanto ajustava o ar-condicionado sem que Paulo precisasse pedir. Por que acha isso? Perguntou Paulo, tentando não demonstrar quem era. Ah, a postura, o jeito de segurar a mochila. Já levei muitos executivos como o senhor. A gente aprende a perceber essas coisas. Aquela observação aparentemente banal fez Paulo refletir. Carlos não sabia quem ele era, mas demonstrava um interesse genuíno em tornar a viagem confortável. Durante os 40 minutos seguintes, Paulo ouviu histórias de clientes frequentes, anedotas sobre preferências específicas e até sugestões de melhorias para o aplicativo que Carlos dizia ouvir com frequência. O motorista falava com uma paixão que Paulo não esperava encontrar. Alguns clientes gostam de café quente, outros preferem que a música seja desligada. Eu tento lembrar de tudo. Acho que é isso que faz eles voltarem, sabe? Não é só o carro ou o aplicativo, é como a gente os faz sentir. Essas palavras ecoaram na mente de Paulo. Ele sabia que a empresa tinha investido milhões na aquisição de carros de luxo e no desenvolvimento de um aplicativo com funcionalidades avançadas. Mas ali, naquele momento, percebeu algo que nunca havia considerado. Talvez o verdadeiro diferencial estivesse nas pessoas que estavam na linha de frente, aquelas que interagiam diretamente com os clientes. O resto da semana foi uma sequência de revelações. Em outra viagem, com uma motorista chamada Júlia, Paulo ouviu sobre os desafios enfrentados pela equipe. Às vezes, os processos internos atrapalham mais do que ajudam. Tenho que preencher 3 formulários diferentes só para reportar uma falha no carro. E enquanto isso, fico sem poder atender os clientes, desabafou ela. Paulo começou a notar um padrão. Enquanto os motoristas se esforçavam para oferecer um atendimento impecável, os sistemas e processos internos pareciam mais voltados para controle do que para eficiência. Ele também percebeu que a empresa, sob sua liderança, tratava os motoristas como peças substituíveis, em vez de reconhecê-los como o coração do negócio. No final daquela semana, Paulo estava exausto, mas sua visão sobre a Lux Rides havia mudado. Ele retornou ao escritório com uma mistura de indignação e reconhecimento. Como ele, um CEO obcecado por eficiência e resultados, havia ignorado o óbvio por tanto tempo? Os números que ele tanto valorizava não capturavam a essência do que realmente mantinha a empresa viva: a conexão humana. No entanto, ainda havia um problema. Embora Paulo tivesse identificado o que não estava funcionando, ele sabia que mudar a cultura da empresa seria um desafio monumental. Ele precisaria convencer os acionistas e sua equipe de diretores de que o foco deveria mudar de processos e tecnologia para as pessoas. E, acima de tudo, precisaria enfrentar suas próprias crenças e admitir, ao menos para si mesmo, que havia falhado como líder em algum momento. Após a intensa semana infiltrado na operação da Lux Rides, Paulo Ricardo voltou ao escritório com uma visão completamente diferente do que acreditava ser o segredo para o sucesso. No entanto, a transformação que ele desejava implementar encontrou resistência. Durante a reunião semanal com sua equipe de diretores, Paulo expôs suas descobertas. Ele falou sobre Carlos, Júlia e os outros motoristas que conheceu, sobre como eles eram a verdadeira força da empresa. Mas, em vez de apoio, enfrentou olhares céticos. Então, o que você está dizendo, Paulo, é que devemos investir menos em tecnologia e mais em motoristas? Ironizou Eduardo, diretor financeiro, com um tom de desgosto. Isso vai contra tudo o que temos priorizado nos últimos anos. Estou dizendo que estamos mirando no alvo errado, respondeu Paulo, tentando conter sua frustração. Carros de luxo e um aplicativo sofisticado não significam nada sem pessoas que realmente se importam com os clientes, e no momento estamos falhando em apoiá-las. Ana, a diretora de operações, tentou intervir. Eu concordo que há espaço para melhorias, especialmente nos processos internos. Mas, Paulo, mudar o foco da empresa assim tão drasticamente pode ser arriscado. Os acionistas vão exigir explicações. Que exijam, retrucou Paulo com um tom mais firme do que o habitual. Se continuarmos assim, vamos perder o que nos torna únicos. Eu vi isso com meus próprios olhos. Não podemos continuar ignorando o valor humano. Mas o maior choque ainda estava por vir.
Durante a mesma reunião, Paulo foi informado de que alguns motoristas estavam pedindo demissão. Júlia, uma das motoristas que tanto o impactou, havia enviado uma carta de desligamento. Em seu relato, ela mencionava o desgaste causado pelo excesso de burocracia e pela falta de reconhecimento. Ela disse que adora os clientes, mas não aguenta mais trabalhar para uma empresa que a trata como um número, informou Ana, lendo um trecho da carta. Aquelas palavras atingiram Paulo como um soco no estômago. Ele sabia que Júlia estava certa. Por anos, ele havia tratado os motoristas como recursos descartáveis, focando apenas em métricas de desempenho e custos operacionais. E agora estava colhendo os frutos dessa abordagem. A saída de Júlia não era apenas uma perda para a equipe, mas também um símbolo de tudo o que estava errado com a cultura da empresa. Determinado a reverter a situação, Paulo decidiu se encontrar pessoalmente com Júlia antes que ela saísse. Ele a encontrou no estacionamento da empresa, preparando-se para entregar seu carro oficial. Júlia parecia surpresa ao vê-lo ali. "Paulo", ela disse claramente desconfortável. "O que você está fazendo aqui?" "Vim falar com você. Precisamos conversar." Ele parou por um momento, escolhendo suas palavras com cuidado. "Eu li sua carta. E quero que saiba que você está certa. Nós falhamos com você e com todos os motoristas que fazem essa empresa funcionar." Júlia suspirou. "Eu amo o que faço, Paulo. Sempre amei. Mas é difícil continuar quando sinto que nada do que faço importa para a empresa." "Isso vai mudar", prometeu ele. "Eu não posso apagar os erros do passado, mas posso garantir que o futuro será diferente. Quero que você fique e me ajude a construir essa mudança. Não posso fazer isso sozinho." Júlia hesitou. Ela queria acreditar, mas anos de negligência haviam desgastado sua confiança. "Como posso ter certeza de que isso não é só mais uma promessa vazia? Porque agora eu vejo o que antes não via. E porque, se eu falhar, será o fim não só da empresa, mas de tudo o que construí. Essa é a minha garantia." A tensão naquele momento era palpável. Paulo sabia que não bastava apenas palavras. Ele precisaria provar, com ações, que estava comprometido com a mudança. E isso significava enfrentar não apenas os desafios internos, mas também suas próprias crenças e limitações como líder. Após a conversa com Júlia, Paulo Ricardo sabia que, para transformar a Lux Rides, precisaria agir com determinação. Não era mais uma questão de salvar a imagem da empresa ou de agradar os acionistas. Era sobre reconstruir a empresa a partir de sua base, reconhecendo que o verdadeiro valor estava nas pessoas. Ele começou com uma decisão ousada: suspender temporariamente todas as campanhas publicitárias e novos investimentos em tecnologia. O foco agora seria interno. Na segunda-feira seguinte, Paulo convocou uma reunião geral com todos os funcionários, algo que raramente fazia. Havia um ar de curiosidade e tensão na sala de conferências. Motoristas, gerentes e equipe administrativa estavam presentes, olhando para o CEO, que costumava ser uma figura distante. "Eu falhei com vocês", começou Paulo, quebrando o silêncio. "Por anos priorizei os números e os processos, acreditando que eram o que mantinham esta empresa de pé. Mas nas últimas semanas, aprendi que estava errado. São vocês, cada um de vocês, que fazem a diferença. E a partir de hoje, isso será reconhecido." Os murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Alguns pareciam céticos, enquanto outros ouviam com atenção. Paulo continuou: "Estamos eliminando processos desnecessários e reformulando toda a estrutura interna para simplificar o trabalho de vocês. Além disso, vamos investir em treinamentos personalizados para que cada motorista tenha as ferramentas necessárias para continuar oferecendo o melhor serviço possível." Carlos, o motorista que Paulo conheceu durante sua jornada infiltrada, ergueu a mão. "E quanto ao reconhecimento? Não queremos só menos burocracia, queremos ser valorizados pelo que fazemos." "Você está absolutamente certo, Carlos", respondeu Paulo, olhando diretamente para ele. "Por isso, estamos criando um programa de incentivos para premiar os motoristas que se destacarem pelo atendimento. Mas isso é apenas o começo. Quero ouvir vocês. Quero que cada um tenha a chance de contribuir para essa transformação." As mudanças começaram imediatamente.
Paulo implementou encontros mensais com grupos de motoristas para ouvir suas sugestões e preocupações. Ele também contratou consultores especializados em gestão de pessoas para reformular a cultura da empresa. Júlia, que inicialmente hesitou em permanecer, acabou aceitando o convite de Paulo para liderar a criação de um comitê de funcionários, garantindo que a voz da equipe estivesse presente em todas as decisões importantes. Os resultados foram quase imediatos. Clientes que antes reclamavam da falta de consistência no serviço começaram a elogiar a experiência, destacando o atendimento personalizado. A retenção de motoristas aumentou, enquanto as demissões voluntárias despencaram. Mas mais do que isso, havia um novo espírito na Lux Rides. Os motoristas não se sentiam mais como peças de uma máquina. Eles se sentiam parte de algo maior. Em uma reunião com os acionistas, Paulo apresentou os resultados iniciais das mudanças. Sei que muitos de vocês estavam céticos sobre essa abordagem, disse ele, olhando para Eduardo, o diretor financeiro, que ainda parecia resistente. Mas os números falam por si. A fidelização de clientes aumentou 35% em 2 meses, e nosso índice de satisfação está no nível mais alto desde a fundação da empresa. Eduardo, embora relutante, teve que admitir: "Isso é impressionante, Paulo. Nunca imaginei que focar nas pessoas pudesse ter um impacto tão grande nos resultados." Apesar do sucesso, Paulo sabia que ainda havia muito a fazer. A transformação cultural não era algo que acontecia da noite para o dia. Ele continuaria enfrentando desafios e resistência, mas desta vez estava preparado. Ele havia aprendido que liderar não era apenas sobre tomar decisões estratégicas, era sobre inspirar, ouvir e, acima de tudo, valorizar as pessoas que tornavam tudo possível. Naquele dia, enquanto saía do escritório, Paulo cruzou com Carlos no estacionamento. "Carlos, obrigado por me mostrar o que eu não via. Você me fez perceber que, sem vocês, essa empresa não é nada." Carlos sorriu, apertando a mão de Paulo. "Bom saber que finalmente enxergou isso, chefe. Estamos juntos nessa. Quando olho para trás, vejo como a arrogância pode ser uma venda que nos cega para o óbvio. Eu, Paulo Ricardo, passei anos acreditando que liderança era sobre números, gráficos e metas, como se as pessoas fossem apenas peças em um tabuleiro que eu controlava. Eu me escondia atrás de relatórios detalhados, estratégias de marketing e inovações tecnológicas, convencido de que isso era a essência do sucesso. Mas estava enganado. Minha jornada para entender o verdadeiro valor das pessoas começou de forma simples, quase banal. Eu entrei em um carro, como qualquer cliente, e pela primeira vez vi minha empresa pelos olhos daqueles que realmente a moviam. Carlos, Júlia e tantos outros motoristas me mostraram algo que anos de reuniões e apresentações nunca conseguiram. Que o coração de um negócio não está nos processos, mas nas pessoas que investem sua energia e paixão nele. Olhando para aquela semana, lembro-me do desconforto de perceber o quanto eu havia falhado. Júlia, com sua franqueza, me forçou a encarar a realidade que eu evitava. Minha busca obsessiva por eficiência estava sufocando aqueles que tornavam minha visão possível. Não foi fácil admitir isso, mas foi necessário. E no momento em que tomei essa decisão, algo dentro de mim mudou. A transformação da Lux Rides não foi apenas sobre simplificar burocracias ou criar programas de incentivo. Foi sobre ouvir, realmente ouvir, as pessoas que há muito tempo eu ignorava. Foi sobre reconhecer que cada motorista tinha uma história, uma motivação e um desejo de fazer a diferença. Foi sobre dar a eles não apenas ferramentas, mas também respeito e confiança. Mas, acima de tudo, foi sobre eu, como líder, me tornar mais humano. Percebi que liderar não é apenas guiar, mas estar disposto a aprender com aqueles que você lidera. É admitir que você não tem todas as respostas e que, às vezes, a melhor solução vem de onde você menos espera. Hoje, a Lux Rides é mais do que uma empresa de transportes executivos. Ela é um reflexo de pessoas que acreditam no que fazem. E eu, como CEO, aprendi que meu papel não é apenas tomar decisões estratégicas, mas criar um ambiente onde cada membro da equipe possa brilhar. Não foi fácil chegar até aqui. E sei que o trabalho nunca estará completamente terminado. Mas agora entendo que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre atingir metas, é sobre o impacto que você causa na vida das pessoas.
Se há algo que esta experiência me ensinou, é que o valor de uma empresa não pode ser medido apenas em números. Ele está nas histórias, nos momentos e nas conexões que criamos. E no final, o que realmente importa não são os gráficos ou os balanços, mas as pessoas que fazem tudo isso acontecer. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.